Meus irmãos, nós chegamos no início de mais um ano. Eu já falei aqui a semana passada alguma coisa sobre conselhos paulinos. Temos divagado um pouco na palavra de Deus, buscando conselhos e buscando uma forma de instruir a igreja. De vez em quando eu me pego pensando e me pego arrazoando sobre algumas coisas. Às vezes os irmãos me ouvem falar coisas aqui e talvez alguns dos irmãos possam pensar assim: eu não sei se o pastor Naline ainda é crente, se ele não é, se ele pega pesado demais, se ele não pega. Tem hora que eu fico pensando no que eu prego, porque às vezes eu mesmo ouvindo as minhas pregações eu me choco. E a minha intenção nunca é bater forte em ninguém, pelo contrário, porque tudo se aplica a mim. A única coisa que eu muitas vezes penso é que ou eu estou muito errado, ou eu estou muito certo. Talvez não totalmente certo, mas talvez eu tenha vindo de um contexto muito estranho, muito diferente. Ainda essa semana, ou mais precisamente ontem, enquanto eu terminava de preparar a palavra, eu assisti um vídeo atual de um lugar que eu conheço, e eu vi todo aquele movimento e vi tudo aquilo que estava acontecendo. Eu vi muita gente alegre, muita gente glorificando, muita gente dizendo tanta coisa. Eu vi obreiros em cima do púlpito falando. E eu não gosto e não quero de maneira nenhuma julgar ninguém, mas eu fiquei pensando comigo, aquilo me trouxe uma tristeza tão grande ao invés de alegria. Porque pelo certo deveria me alegrar, pelo certo deveria falar, olha, Deus está operando, Deus está fazendo. Mas quando eu vejo notícias atuais, quando eu fico sabendo de coisas que aconteceram, quando eu fico sabendo de condutas de pessoas, como que eu posso compactuar com coisas desse tipo? Porque as pessoas conseguem compartimentar as suas vidas de tal forma que a minha vida profissional não tenha nada a ver com a minha vida cristã. Eu falei aqui alguns dias desses já sobre isso. Eu fico pensando sobre isso e eu fico pensando, a igreja é lugar do quê? Por que as pessoas vêm à igreja? Por que as pessoas vêm aqui? Será que é um lugar só para nós extrapolarmos as nossas tensões? Será que é um lugar só para eu gritar, só para eu pular? E eu já falei para os irmãos, eu não tenho nada contra manifestações espirituais, desde que elas sejam espirituais, e talvez nem emotivas, desde que elas sejam certas. Mas a minha preocupação é com conduta. Então, no início do ano, eu geralmente trago alguma palavra, de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra e eu não quero que seja diferente, eu quero que continue assim, eu quero que Deus te dê vitória, eu quero que Deus te dê força, te dê poder do Espírito Santo para você vencer mais um ano todinho na presença dEle. Mas a minha grande preocupação aqui não é fazer você gritar, não é fazer você pular, não é fazer você talvez chorar, mas eu quero que você saia daqui de dentro pensando na palavra de Deus. O salmista diz que bem-aventurado é o homem que se alimenta dessa palavra e medita nela de dia e de noite. É bom entrarmos na casa de Deus e às vezes nos alegrarmos com a palavra, é bom, mas tem um momento da nossa vida que é bom nós entrarmos na presença de Deus e nós nos dobrarmos diante dEle e pedir, Senhor, muda a minha conduta de vida, muda a minha forma de ser. Eu não quero só ser alguém emotivo, eu quero ser alguém que realmente cumpra a Tua palavra. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas fazem tantas coisas, e eu estou falando de coisas que eu conheço, irmãos, eu estou falando de coisa atual, estou falando de coisa que eu vejo, de coisa. Eu me entristeci tanto ontem, porque eu estava conversando com a Vivian hoje no carro e falando assim, eu não sei o que acontece. A Vivian falou, isso aí é mais uma forma,
mais uma forma didática que as pessoas usam. Eles aprenderam a fazer isso, eles aprenderam a emocionar o povo, aprenderam a fazer o povo pular, fazer o povo gritar, mas não aprenderam conduta na palavra de Deus. Porque é muito fácil eu fazer você pular, mas amanhã você me pega mentindo, você me pega manipulando, você me pega planejando esquemas e mais esquemas e mais esquemas. E parece que nada disso mexe com o povo. Parece que a conduta do pastor não tem mais problema, a conduta do crente não tem mais problema, desde que a gente entre aqui e grite, pule, salte, fale língua. E a Vivi ainda falou assim, ainda se for algo da emoção é muito bom, porque acaba ali na emoção. E se for demoníaco? E eu já disse para os irmãos e volto a repetir, ou volto a dizer, não tenho nada contra manifestações de Espírito. Eu gosto. Eu também sou ser humano, eu também gosto de emoção. Mas eu quero, irmãos, do fundo do meu coração dizer para os irmãos hoje, eu quero que chegue no final desse ano aqui e você tenha algo a dizer à igreja, dizer assim, eu tinha esse plano, eu tinha esse alvo e eu conquistei pela palavra de Deus. Não foram só gritos de emoções, não foram só coisas que eu planejei na minha emoção e não deram certo. Não, eu fiz esse plano, esse planejamento, eu busquei ao Senhor, eu não dividi as coisas, eu não fui um homem ou uma mulher dentro da igreja e outra lá fora. Eu aqui dentro da igreja falava uma coisa e lá fora fazia outra. A minha palavra não passou. Porque nós temos que ser como Samuel. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos, que tudo quanto Samuel falou, nenhuma palavra caiu por terra. Se todo crente fosse assim. Porque as pessoas falam coisas e amanhã já não falaram mais. Porque as pessoas dizem coisas e depois elas têm coragem de dizer na sua cara, eu disse isso, eu falei isso. Porque as pessoas manipulam, porque as pessoas mentem, porque as pessoas têm condutas diferenciadas. Então não espere de mim, por favor, nenhum tipo de emocionalismo barato. Espere de mim alguém que vai te mostrar o caminho pela palavra de Deus. E se você tiver coragem, e se você tiver hombridade, se você tiver santidade na sua vida, você vai caminhar pela palavra de Deus e o Senhor vai abençoar a sua vida sim. Esse ano será um ano de vitória na presença de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. A igreja, para que é a igreja? A igreja, eu já disse, eu preguei essa palavra aqui há alguns anos atrás. Mas ontem, enquanto eu li a palavra, me veio de novo e eu fiz questão de voltar um pouquinho. A igreja é um local de cura, a igreja é um local de restauração, a igreja é um local de planejamento, a igreja é um local que você entra aqui para adorar a Deus, mas você sai daqui adorando a Ele da mesma forma. Você não pode vir para a igreja, eu vou para a igreja hoje adorar a Deus. E hoje de manhã, enquanto nós orávamos aqui, eu estava falando com o Senhor, falando, Senhor, coloca no meu coração a sinceridade que eu preciso para ser um adorador 7 dias por semana. Que eu não seja só aquela pessoa que ora ou que adora só no domingo ou só na quarta, mas que eu te adore em espírito e em verdade todos os dias. Não estou falando aqui de perfeição, porque não tem ninguém perfeito aqui. Eu falho, você falha, nós temos defeitos, nós cometemos erros no meio do caminho, mas o adorador verdadeiro, ele sabe voltar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me perdoe e me ajude a continuar. É isso que eu vejo como igreja. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele diz que a igreja de Cristo recebeu o Espírito, no capítulo 3, no versículo 2. Nasceu segundo o Espírito, no capítulo 4 e no versículo 29. Anda no Espírito, no capítulo 5, no versículo 16. É guiada pelo Espírito, no versículo 18 do capítulo 5. Produz o fruto do Espírito, em 5, 22 e 23. E vive no Espírito, em 5 e 25. Se eu parasse aqui hoje, agora nessa pregação, e perguntasse para você assim, olha, você recebeu o Espírito? Você pode dizer assim, tenho dúvida, pastor, porque eu nem falo em língua. Quem disse que falar em língua é um sinal de que só você recebeu o Espírito?
nasceu segundo o Espírito, tenho dúvida da minha salvação, pastor. Não sei se eu realmente sou salvo, se eu realmente sou salva. Anda no Espírito. Eu acho que aqui está uma das coisas mais difíceis para o ser humano, andar no Espírito, porque nós somos seres carnais. É guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Você produz o fruto do Espírito. Se a gente parasse no fruto do Espírito aqui um pouquinho, lá no capítulo 5, versículo 22, fruto do Espírito é amor. Começa com amor, e eu podia pregar o dia inteiro aqui sobre amor. Você vive no Espírito, no versículo 25. Agora, a despeito da igreja, de Paulo falar que a igreja é tudo isso, nós estamos na terra. Nós não estamos no céu. Nós somos seres carnais. E ainda existe, ou há ainda, a possibilidade de muitos fracassos. E parece uma palavra difícil, porque a gente começa o ano pregando sobre como que você tem que ser e falando de fracasso. Estamos sujeitos a fraquezas, estamos sujeitos a quedas, estamos sujeitos às intempéries do tempo enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Tristeza, dor, angústia, desapontamentos, muitas coisas que acontecem com a gente que a gente não queria que acontecesse, porque nós queremos e pretendemos, ou temos a pretensão de que tudo seja perfeito em nós e para nós. É nesse contexto que a igreja aqui em Fall River e a igreja do Senhor precisa se firmar como uma comunidade de cura, uma comunidade que traz cura para as pessoas. Uma comunidade que sara as pessoas. Pela manhã eu conversava com um dos anciãos da igreja, um homem a quem admiro. E eu falei para ele, ele falou que esteve visitando alguém ontem que anda por aí pulando de galho em galho. E ele falou que uma das coisas mais difíceis de fazer uma pessoa dessa firmar na igreja é porque essas pessoas procuram uma igreja que se adeque a eles. Eu procuro uma igreja que se adeque a mim, e não uma igreja a qual eu vou me adequar a ela. Não uma igreja que tenha a palavra que eu vou me adequar a ela. Uma igreja que eu vou me moldar a ela. Não, eu quero uma igreja que fale aquilo que eu quero ouvir. E quando eu entro nessa igreja, essa igreja é perfeita para mim, e o pastor só fala aquilo que eu quero ouvir. Um dia eu vou ouvir aquilo que eu não quero ouvir, então é hora de mudar para outra. E assim essas pessoas vivem, pulando de galho em galho. Agora, a despeito de tudo que Paulo fala no início do livro de Gálatas, lá no último capítulo, no versículo 1, Gálatas 6:1, ele diz assim: irmãos, se alguém ou se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta ou ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Vamos ler em outra versão. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Essa palavra aqui, eu me lembro de ter falado dela há alguns anos. Mas, à luz desse versículo, eu quero falar sobre 3 pontos nessa manhã, para que nós tenhamos um ano abençoado. Eu estou falando aqui de conduta, eu não estou pregando aqui que esse ano você vai ficar rico, eu não estou pregando aqui que esse ano tudo vai dar certo. Eu estou dizendo que a despeito de você continuar tendo o que você tem, ou talvez menos ou talvez mais, que a despeito de que tudo não venha a dar certo, você seja abençoado e vitorioso. Porque a nossa bênção e a nossa vitória não deve estar alicerçada naquilo que nós conseguimos na matéria ou no físico, mas naquilo em quem nós somos em Deus. Quem você e eu somos em Deus? Como é a nossa conduta em Deus, no Espírito? Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos atentar, preste atenção nisso,
E eu vou repetir de novo aqui algo que eu quero que você entenda. A minha missão aqui diante de Deus, porque eu acho que Deus não me fez um grande evangelista. Talvez Ele tenha me feito um professor. Mas eu quero ensinar para você aqui de acordo com a palavra. A minha missão e visão em Deus e no Espírito é te instruir para que você chegue ao céu. Essa é a minha visão. Chegar ao céu não é a qualquer custo, irmãos. Chegar ao céu é pela palavra. Você não chega ao céu pisando na cabeça dos outros, dando rasteira nos outros, fazendo os outros de degrau. Você chega ao céu vivendo pela palavra. O Senhor, Ele toma conta das coisas como você nunca imaginou. As suas angústias já logo no começo desse ano, as suas tristezas já logo no começo desse ano, algumas delas já estão sendo dissipadas em nome de Jesus. Basta você permanecer na palavra dEle. Agora veja bem, em primeiro lugar, você precisa cuidar para que você não corra o risco de uma queda repentina. Olha aqui na primeira parte do versículo, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa ou em alguma falta. Veja que o termo surpreendido indica que não se trata de alguma coisa ou algum caso de desobediência deliberada que você está acostumado a fazer. Indica que você tem uma conduta reta, mas de que, de algum modo, não houve um propósito maldoso antes da ação, não houve um planejamento dessa ação. Você, de algum modo, errou, foi surpreendido, você caiu de surpresa, você caiu numa ofensa, caiu numa falta de forma surpreendente. A palavra falta significa literalmente pisar fora do caminho ou dar um passo em falso. Agora, a minha questão aqui é por que Paulo levanta esse caso, essa história, esse caso hipotético? Porque não aconteceu, ele só está dizendo, olha, cuidado para que algum homem, se alguém chegar a ser surpreendido, se chegar a acontecer, ele está usando aqui uma hipótese. Agora, por que ele usa? Porque nada revela de maneira mais clara a perversidade do legalismo do que a maneira como os legalistas tratam aqueles que pecaram. Eu comecei esse culto falando disso hoje. Eu vou repetir para você. Não tem nada que revela mais, de forma mais clara, a perversidade do legalismo. E eu paro aqui um pouquinho para te explicar. Eu sempre faço isso porque eu gosto de deixar claro. Eu falo para os irmãos, eu gosto de mastigar para você nem ter que mastigar. Você só sai pensando nisso aqui hoje. O legalismo, ele é perverso. O legalismo diz que você não pode e aponta tudo aquilo que você não pode, mas nunca diz como você deve andar na presença de Deus, de verdade. O legalismo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, mas eles não dizem assim, olha, você precisa ter conduta diante de Deus e dos homens, porque o legalista, para ele não importa a conduta dele lá fora, porque ele é um desses que separa as duas coisas. Ele é muito crente aqui na igreja, mas lá nos negócios ele passa a perna em qualquer um. Ele é muito crente aqui na igreja, mas quando se fala de algumas outras coisas, ele é mais esperto ainda. Precisamos ficar cautelosos com isso. E é difícil, eu estou ensinando isso porque esse ano eu quero que você vença um pouquinho mais essa barreira do legalismo. Porque a maneira como os legalistas tratam aqueles que pecam é cruel. É cruel. Às vezes eu fico tão nervoso com alguma coisa. E recentemente aconteceram algumas coisas e alguém me perguntou, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu falei, vou ser crente. Eu prego na quarta-feira sobre o Sermão da Montanha. No domingo eu venho e prego sobre a conduta do crente dentro da igreja e fora dela. E agora eu vou pisar na bola? Eu vou ser crente. Mas eu vou continuar sendo crente. Não vou fazer nada. Só que enquanto eu não fazia nada externamente, eu estava orando.
Então, irmãos, nós precisamos pensar na forma que nós agimos, porque eu não quero que essa igreja seja uma igreja legalista. Eu não quero que ninguém olhe para o irmão Manuel e diga assim, tá vendo aquele ali? Tão bonzinho, tão de terninho, vem tão arrumadinho, mas viu o que ele fez? E você? E eu? E a nossa conduta? Porque talvez o irmão Manuel só não soube pecar. Todo mundo ficou sabendo, irmão Manuel, do seu pecado. Agora você que peca escondido é um pecador mais bonitinho. As pessoas não viram o seu pecado. Então nós não podemos ser legalistas. Jesus falou sobre sepulcros caiados, sobre pratos limpos por fora, copos limpos por fora. Jesus falou sobre aqueles que eram muito bonitos por fora, tinha uma pompa, né? Vinha de terno bonito, colete cinza assim. Pense numa coisa bonita, mas por dentro podre. Carne podre, espírito podre, vida podre. Pessoas que são, essas pessoas que pregam que as multidões gritam e pulam, mas que a vida lá fora é cheia de adultério, cheia de coisas que até Deus tem nojo. Eles não podem de maneira nenhuma estar diante da santidade de Deus. E eles acham que estão fazendo muito bonito diante de Deus. Para esse tipo de gente, Mateus 7 explica. Jesus, eu preguei no seu nome, eu fiz o seu nome, expulsei demônio no seu nome, falei em língua no seu nome, profetizei em seu nome, curei em seu nome, rodopiei em seu nome, plantei bananeira em seu nome. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. É essa a palavra de Deus, irmãos, não sou eu, é Jesus falando. Adianta muito a minha conduta aqui ser uma e a minha lá fora ser outra. Adianta muito a minha boca falar muita coisa aqui, se o meu coração é cheio de carne podre, de coisas que qualquer um teria nojo. Pior ainda, adianta muito eu falar aqui e não cumprir. Lembra a palavra que eu falei de Eclesiastes 9 semana passada? 9, eu não lembro certo se é 7, 8 ou 9. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não te apresses a falar e a fazer propósito ou voto diante de Deus. Tem hora que eu acho que a irmãozinha fica brava comigo. Ela fala assim, vai vir, vai fazer. Eu falo, não sei, irmãozinha, eu vou ver. Porque eu não me apresso em dar minha palavra. Porque se eu der minha palavra, eu sei que eu tenho que cumprir. E às vezes não depende só de mim para cumprir minha palavra. Às vezes não depende só de mim para cumprir. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho tanta coisa, eu não posso. Vocês estão me entendendo? Pese tudo antes de você falar, não, vamos fazer, está feito. Aí depois que a gente faz, é difícil. É difícil desfazer, aí você tem que depender da misericórdia. Ainda bem que Deus é misericordioso, irmãos. Ainda bem que Deus é misericordioso. Ainda bem que Ele é misericordioso. Agora, Paulo está alertando também que o pecado é um laço, uma armadilha que é colocada no nosso caminho todo instante, que pode a qualquer instante nos surpreender. Ele está dizendo assim, ó, cuidado, vocês estão aí andando, mas pode acontecer de alguém ser surpreendido por algum fato, por alguma ofensa. A expressão se alguém inclui a todos. Ele está falando assim, olha, se alguém cair, pode ser quem? Ah, não, só pode ser o irmão Tony Bento. Ele que é mais fraquinho, ele que anda aí meio assim, sabe? Não, começa daqui e vai até lá no fundo. É todo mundo, não tem exceção para ninguém. Aliás, a Bíblia fala, olha, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Todos aqueles que se orgulham de si, da sua santidade, da sua forma de vida. Por isso, irmãos, que nós temos que ser humildes na presença do Senhor. Senhor, eu sou dependente de Ti 24 horas por dia. Cada instante, cada minuto. Existem terrenos escorregadios diante de nós, existem lugares que nós não podemos de maneira nenhuma andar desapercebidos. Às vezes a gente cai em cada história, irmão. Pense nas histórias bonitas que o diabo vem. Pense. Nós temos orado aqui hoje foi um dia abençoado. Porque
que a gente vem orando por umas portas para que elas se abram, para que elas se abram, para que elas se abram. E esse final de semana eu passei um pouco ansioso. E hoje, quando eu vim aqui logo pela manhã, o pastor me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu não vou estar na oração porque aconteceu um probleminha aqui, você dirige a oração, eu dirigi a oração. E aí quando ele chegou, não tive tempo de conversar com ele, mas ele foi pregar e pregou sobre portas abertas. Sem eu ter falado nada com ele. Deus confirmando que ele está abrindo uma porta, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus abre portas nas nossas vidas, onde ninguém vê, onde todo mundo falou assim, não dá. Deus abre uma porta, e quando Ele abre, ninguém fecha. E às vezes a gente fica tão preocupado. Mas vamos seguir adiante. Em segundo lugar, existe a necessidade de um confronto com amor. Com amor. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. É isso que a palavra diz. Muitos lançam mão ou se aproveitam dos erros dos irmãos e usa em ocasiões ou como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e desnecessária. Eu posso chegar em você e falar assim: pisou na bola, hein? Caramba, você não tem vergonha na cara mesmo, hein? O que é que você fez? Ou você pode falar comigo. Mas como nós somos cristãos, como nós somos crentes, como nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós vamos fazer as coisas com brandura, com amor. Nós vamos confrontar com amor. E olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existem dois lados no confronto. Você fala assim: eu vou amar e não vou confrontar. O Renato errou lá, mas eu vou deixar passar porque Renato errou, mas Renato é tão bonzinho, tão amigo, tão companheiro. Eu vou deixar passar esse negócio. Eu não vou falar nada bom, Renato, não. Estou pecando, irmão. Hoje de manhã, enquanto eu conversava com esse senhor, ele falou que essa semana ele estava deitado orando e Deus trouxe uma lembrança na memória dele de 55 anos atrás. 55 anos atrás. Ele era caixa de um supermercado, no mercado grande, numa loja. E ele estava ali no caixa aquele dia, chegou uma mulher com o seu filho para passar no caixa. Ele era adolescente. O gerente chegou nele e falou assim, cochichou no ouvido dele, falou: esse menino pegou um doce, um pirulito de 5 centavos e está escondido, então você não fala nada, mas você põe na conta. E ele falou: tudo bem, e colocou na conta. E a mulher não viu, passou, pagou, tchau, foi embora. Essa semana, 55 anos depois, Deus traz a memória dele. Diz que o Espírito Santo começou a pensar assim: quem que é aquela criança que não foi confrontada, que não foi corrigida? Será que dali ele passou a pegar só um pirulito de 5 centavos? Ou será que dali por diante ele se tornou um ladrão porque não foi corrigido quando deveria? O gerente deixou para lá, mas se o gerente tivesse chegado na mãe e falado assim: eu sei que a senhora não tem nada a ver, mas seu filho pegou um doce aí, vamos, com amor, e tivesse corrigido, será que essa criança, ou talvez esse adulto, que ele nem sabe quem é, estaria no lugar onde está, ou talvez não está, ou talvez está preso ou morto? Quem é? Por que não foi confrontado com amor? Então, quando eu deixo de falar com você com amor, eu estou dando permissão para que você continue errando. Amanhã, Deus vai cobrar isso de mim, porque Ele diz assim: olha, o pastor tem que velar pela alma das suas ovelhas. A irmã Aldina errou. A irmã Aldina é boazinha demais para eu ir lá corrigir ela. Ela tem idade para ser minha mãe, eu não vou corrigir ela não. Não. A palavra de Deus diz para nós confrontarmos com amor, dizer a verdade em amor e tratar em amor. Não é jogar na cara, não é se pôr à disposição para orar junto, para buscar perdão, para buscar correção, para buscar aquilo que é o melhor de Deus para nós. Quer ter um ano abençoado? Aprenda com a palavra de Deus. Nós precisamos confrontar com amor. Paulo diz que os crentes espirituais
Ou seja, você e eu, que andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, que nós é quem devemos tomar a iniciativa de ir e falar assim, ó, errou. E agora, pastor, o que eu faço? Vem cá, tamo junto, filho. Você errou, mas todo mundo erra. Só que o nosso papel agora é pedir perdão e continuar remando. Não deixe esse pecado te derrubar. Que isso seja só um impulso, um impulsionamento para que você acerte na próxima vez. Mas como? Eu errei, eu sou digno de ser punido, né? Aquele negócio de legalismo. Não, você não é. Você se acerta com Deus. Você e eu precisamos entender, irmãos, que existe uma responsabilidade nossa como cristãos em andar como cristãos e com os cristãos. Ah, quer saber? Eu não tenho nada a ver com a vida da irmã Márcia. A irmã Márcia que se vire para lá, ela com os problemas dela. Se você pode ajudar, se você está vendo algo que pode ser corrigido, chegue em amor. Irmão, a pior coisa dentro da igreja, sabe o que é? É a fofoca. Cindy? Você viu o que a Cindy fez? A Cindy disse e aí nós matamos a Cindy antes dela nem respirar. Se ela estava afundando, ao invés de você dar a mão para levantar, você põe o pé e afunda, né, na cabeça. Porque é isso que a fofoca faz. Ao invés de nós trabalharmos juntos, de nós termos paciência, amor uns pelos outros, nós erramos quando nós não ajudamos. Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o pecado, olha só que interessante isso aqui, do que com aquele que pecou. Aquele que pecou já pecou, irmãos. Aí Paulo fala assim, ó, irmão Manuel, o senhor que vai aconselhar, o senhor que vai falar, o senhor que vai confrontar, o senhor tem que saber como fazer isso. Porque senão o senhor também peca. Aí era um pecado só, agora já se torna dois. E cria um terceiro, que é um problemão dentro da igreja. Então Paulo está preocupado não com quem pecou. Ele está preocupado com quem vai falar desse pecado e como vai ser. A igreja não, irmãos. A igreja arrebenta quem pecou e o resto que se vire. Agora, a igreja verdadeira não. A comunidade cristã verdadeira, ela abraça, ela chama para junto de si, ela corrige com amor, ela anda e caminha ao lado, ela não deixa o outro se afundar sozinho. Quantas vezes alguém já chegou em mim e falou assim, pastor, eu tenho esse problema e não estou conseguindo passar por cima dele. E eu poderia dizer assim, se eu fosse um legalista, então você não pode de maneira nenhuma estar na nossa igreja. Mas pelo contrário, a Bíblia me ensina que quando eu tenho uma ovelha ferida, uma ovelha doente, é dessa que eu tenho que me aproximar mais e é dessa que eu tenho que cuidar melhor. O que você faz com a sua ovelha ferida lá na fazenda? Tudo fazendeiro aqui, né? O que você faz com o seu boi ferido? Você sacrifica? Ou você chama um veterinário e cuida? Vamos para um lugar mais próximo, né? O que você faz com o seu cachorrinho, hein? Você leva no veterinário ou você fala, isso aí está com febre, bum, dá um tiro na cabeça? Pois é, nós tratamos melhor os nossos cachorrinhos do que os nossos irmãos. É duro, palavra de vitória, início de ano. Só que se você seguir essa palavra, se você ouvir essa palavra, é vitória para as nossas vidas. É essa palavra que traz vida para as nossas vidas. Lidar com a disciplina da igreja, irmãos, na igreja, se não estiver na dependência total do Espírito Santo, você arrebenta com a igreja. Os exortadores, eles podem tomar o caso ou tornar o caso pior do que foi propriamente a falta. A única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação amorosa. Paulo diz assim, corrija-o. Corrigir não é aquilo que o nosso pai usava antigamente, né? E que nós aprendemos e depois eu queria fazer a mesma coisa com os meus filhos, pegar o chicote e bater sem dó.
Alguns apanharam com vara de goiabeira, outros apanharam com vara de amora, outros apanharam com cinto. E teve uns mais assim, espertinho que nem o Renato, que apanhou com chicote mesmo, com reio, né, Renato? Rabo de tatu, lembra? Tá amarrado esse negócio. Mas nós precisamos não fazer isso com a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E depois de um tempo a gente começa a perceber que se você bater ou se você apertar demais um desses filhinhos de Deus, Ele vai cobrar de você. Porque se qualquer pessoa agredir um filho seu, você vira uma onça brava. Mas você não tem medo de agredir um filho de Deus. Porque Deus é amoroso, porque Deus é misericordioso, Ele vai cuidar bem de mim. Ele vai cobrar de você sim. Porque você agrediu alguém que é filho dele, filha dele. O termo grego é katartizo e significa pôr em ordem, restaurar a condição anterior. Corrigir não é bater, é trazer a pessoa para o seu lado e dizer assim: olha, como você caminhava junto comigo, vamos voltar a caminhar junto comigo. É pôr em ordem, restaurar a condição anterior. No vocabulário médico antigo, referia-se ao ato de encanar ou de engessar o osso fraturado. Corrigir. O crente que caiu em pecado é como se fosse um osso fraturado na igreja. Precisa ser restaurado. Ele não pode ser descartado. Quebrou o braço, irmã Cida, corta fora. Né? Ninguém pensa nisso, né? E é um evangelho tão simples, mas nós complicamos. Quantas vezes, irmãos, olha aqui, quantas vezes eu ouvi: tem que excluir, tem que tirar, esse não serve. Eu estou falando do fundo do meu coração. Quantas vezes eu ouvi isso? Corta a cabeça, corta você, seu infeliz, o seu braço, o seu pé, quando alguém fizer errado, quando você pisar errado, quando estiver doendo, quando machucou. É assim que a igreja foi colocando pessoas no inferno. É assim que a igreja é maior fora dos desigrejados do que dentro. Hoje, se todos os desviados que já estiveram na igreja voltassem, não teria igreja para comportar eles. Sabia disso? Não sou eu que estou falando, é uma pesquisa muito séria. Os desigrejados, procura isso na internet, é maior do que a igreja. Porque são pessoas que foram feridas, lançadas para fora. Você assistiu televisão, rua. Você cortou o cabelo, rua. Você usou terno rachado. Meu Deus do céu. E a gente vai vendo os absurdos da cabeça ignorante das pessoas, colocando gente no mundo, enquanto que a igreja deveria estar acolhendo. Eu não estou dizendo para acolher nenhum absurdo, mas o absurdo Deus transforma. Se pregasse a palavra da verdade, eu não precisaria falar para você não faz, porque a palavra fala. Quantas vezes nós pregamos coisas e as pessoas falam assim: alguém falou isso para o pastor. E não foi. Não foi. Desculpe, mas ninguém veio falar da sua vida para mim. Assim como eu, talvez ninguém falou da minha vida para Deus, é Ele quem conhece. É Ele quem conhece. Então, o crente que caiu em pecado precisa ser curado. Obviamente, essa palavra aponta também para a motivação daquele que corrige. Aí vai. Porque eu poderia ficar aqui mais 2 horas agora falando disso. Por que eu estou te corrigindo? Porque eu quero que você seja santo, porque eu quero que você ande de acordo com a palavra, ou porque eu tenho as minhas motivações? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Manuel, não faz mais isso não, porque eu estou pensando agora em fazer isso, e se você fizer isso vai ficar ruim, sabe? Não é porque você tem que ser santo, não é porque você tem que ser um cristão verdadeiro, é porque eu tenho motivações. Não, Manuel, você anda muito comigo e o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Estou preocupado com coisas que não é a verdade, não é a palavra. Precisamos corrigir por amor. A nossa intenção não é
pisar em ninguém e nem usar de motivações escusas, mas ajudar qualquer um a colocar-se de pé. Precisamos amar e colocar de pé. O confronto precisa ser com espírito de brandura, de amor, de mansidão. A dureza, a insensibilidade, a hipocrisia tem que fugir dessa hora. Fugir dessa hora. Nós precisamos ter a ternura de Cristo, a doçura do Espírito Santo, a fim de que a pessoa ferida pelo pecado seja curada e restaurada pela palavra. A igreja não é uma comunidade para gerar traumas. A igreja é uma comunidade para curar os traumatizados. Mas quanta gente traumatizada, né? Tem medo de ir na igreja. E olha o que pensam de Deus. Era assim que eu pensava também. Eu não vou na igreja não porque eu estou em pecado e Deus vai usar alguém lá e expor o meu pecado na frente de todo mundo. É que Deus quer esse. Se Ele manda a gente corrigir com ternura, por que é que Ele vai expor o meu pecado na frente de todo mundo? Ele expõe pela palavra, Ele fala no seu coração. Não precisa Deus levantar alguém aqui não e falar assim, você está ali, você está naquilo. Não. E eu já vi muito isso, tá? Eu estou falando isso aqui porque a igreja não pode traumatizar mais. A igreja precisa parar de traumatizar as pessoas. Nós temos que confrontar o pecado pela palavra. Tem gente que confunde essa palavra, confrontar, pela palavra. Pensa que é para confrontar e falar, você está pecando, rapaz. A palavra diz que você vai para o inferno. Acabou, vai mesmo. E cuidado que você pode ir junto. Confrontar o pecado é pela palavra em amor. A palavra tem meios de consertar. Nós não somos um exército que executa os nossos soldados feridos. Nós ficamos junto, nós batalhamos junto, nós resgatamos os nossos soldados. Nós precisamos de ser uma clínica de amor para eles. Quem é o exército que executa os seus soldados? A igreja. Não deveria, mas somos. Em qualquer país, pátria, tribo, nação, raça, se tiver em guerra, os seus soldados serão resgatados. A igreja é cruel. A igreja é cruel. A igreja, tá lá, tá assim, assim, assim. Mas pecou, hein? Errou. Tá lá porque Deus está pesando a mão. Tá assim por causa disso, tá assim por causa daquilo, e nós não vamos. Nós não buscamos. Nós não vamos mais atrás da ovelha perdida, como Jesus falou. Nós não vamos mais atrás do dracma perdido, como Jesus falou. Nós não vamos mais atrás do filho pródigo, ou não aguardamos mais que ele venha. Nós somos alguém que diz, a dracma perdeu, é só uma a menos, não tem problema. A ovelha está perdida, mas eu tenho 99, deixa sair para lá. Caiu na boca de algum lobo por aí. O que é isso? Que igreja que é essa? Mas para terminar, em terceiro lugar, um alerta sobre o cuidado preventivo. E guarda-te para que não sejas também tentado. Irmãos, essa é uma palavra justa dentro da Bíblia. Essa é uma palavra que a Bíblia fala muito. A confrontação precisa ser feita com cautela, com humildade. Não é sem razão que o apóstolo muda do plural para o singular. Ele diz assim, olha, ele dá vigor à sua exortação, e quando ele se dirige individualmente a cada crente, ele fala para cuidar de si mesmo. Então ele está falando, olha, se alguém, aí vocês fazem isso, mas cuidado você, para que também não se desvie, para que também não peque. Quem corrige não pode ser jactante, não pode ser orgulhoso, julgar-se melhor do que o corrigido, porque existe o risco de cair também, porque nós somos feitos todos de uma só estrutura. A Bíblia diz que nós somos pó. Não tem ninguém melhor que o outro. Não tem ninguém melhor que ninguém. Se nos apartamos um minuto sequer da presença de Deus, da graça de Deus, nós temos sim
toda a chance de tropeçar e cair. Todas as chances de tropeçar e cair. Somos todos vulneráveis e dependemos da misericórdia de Deus. Portanto, nós precisamos vigiar para não nos condenarmos ou não condenarmos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos. Não faz isso, hein, Manuel? E eu mesmo faço. Não pode falar isso, hein? E eu mesmo falo. Não pode agir de tal forma e eu mesmo ajo. Ou para não cairmos em práticas semelhantes àquelas que reprovamos nas vidas dos irmãos. Eu conheci muitos assim. Eu conheci pastores que falaram tanto contra a teologia da prosperidade. E hoje, tudo que eles sabem pregar é a teologia da prosperidade. Eu conheci tantos outros que falavam contra algumas práticas. E hoje, tudo que eles sabem fazer é aquilo. Contra o sincretismo. E hoje eu vejo o sincretismo dentro de algumas igrejas. Eu vi ontem. Eu vi alguém ontem, num vídeo, também alguém que eu conheço, fazendo exatamente isso. Alguém que falou tanto contra o sincretismo, anunciando 7 sextas-feiras de campanha de vitória. Coisa que não passa de um sincretismo. Não passa de um sincretismo. Me desculpem, me perdoem aqueles que creem em campanha. A única campanha que eu creio é a campanha de oração. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Essa campanha eu creio. Na campanha de abençoar a vida do próximo, também creio. Campanha que envolve oferta e dinheiro, eu não creio. Porque é uma campanha... Eu vou fazer uma campanha aqui de 7 semanas, você traz $1.000 por semana. Para você ser abençoado. É isso que eu vejo acontecendo por aí. As campanhas que abençoam tanto a vida dos pastores, mas não abençoam a vida do povo. O povo fica mais pobre, mais miserável, mais ignorante, mais dependente. Outra coisa que é muito séria em campanha. São 7 sexta-feiras. Não quebre. É uma forma de eu te segurar dentro da igreja aqui, forçado. Porque você fica com medo de quebrar a campanha. Porque se você quebrar, você tem que começar de novo. E essa campanha nunca acaba. Eu vejo tanto isso, irmãos. Não tem nada contra quem faz, eu não faço. Se algum dia eu fizer campanha aqui, pode ter certeza que é de oração. É de busca e não é de entrega só. Porque esse negócio de campanha que só entrega, só você dá, só você dá, só você dá, e nunca acontece o milagre de Deus na sua vida, deixa eu te dizer, vai orar na sua casa, faz o que Jesus falou em Mateus 6. Quer falar com o Pai? Entra na presença dEle, dentro do seu quarto, feche a sua porta e fale em secreto com Ele, porque o Deus que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Essas campanhas públicas de crentes que são mais crentes que os outros. E tem gente que fala uma coisa certa, os cultos mais cheios são os cultos de campanha. Porque são os cultos que atendem a nossa necessidade, entre aspas. Eu preciso de cura, então eu vou para a campanha, mas eu. Vamos fazer uma campanha aqui de oração para salvação de almas. Vai vir 3 de vocês, talvez. Ou 2, ou 1. Ou talvez só eu. Porque não atende a nossa necessidade. Porque não é para mim, não é para o meu carro novo, não é para minha casa nova, não é para minha empresa, não é para minha promoção, não é para alguma coisa que eu quero. Agora, você quer uma campanha para Deus te abençoar? Faz lá na sua casa. Põe um propósito com Deus de você e Ele. Eu preciso de uma bênção. A Bíblia não é contra você pedir. A Bíblia não é contra você pedir. Existem jejuns coletivos que na Bíblia foram convocados. Mas não era para arrecadar fundo, não. Era para que Deus livrasse o povo. Era para que Deus abençoasse o povo de modo geral. Você quer campanha melhor do que 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar e orar e buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus o seu clamor e sararei a sua terra e curarei a sua nação. Nós buscamos coisas para nós. Ah, pastor, mas e se eu estou precisando de algo assim que eu creio que Deus pode fazer? Faça, ore, busque. Mas eu não tenho que fazer um evento especial disso.
Eu não preciso fazer um evento especial disso. E aí as igrejas vivem lotadas, pastores fazendo verdadeiros papéis de palhaço no púlpito. E essa semana mostrou um sujeito todo vestido de saco. Os caras têm que zoar, né? Colocaram lá o apóstolo Fred Flintstone. O cara parecia o Fred Flintstone. Da Idade da Pedra lá dos... E falando um monte de barbaridade. E pulando em piscina. E dando água do Jordão, pedra não sei de onde, terra não sei do que. Como se isso resolvesse o meu problema. O nosso problema se resolve em andar à luz da palavra de Deus. Resolve 99,9% dos seus problemas. O resto que faltar, no céu você não vai ter, fica tranquilo. Agora, nós só podemos viver em unidade, cumprir exatamente aquilo que Jesus, que Deus nos ensinou na sua palavra, se nós fizermos dessa forma. A igreja de Cristo recebeu o Espírito. Aleluia por isso. Nasceu segundo o Espírito. Anda no Espírito. É guiada pelo Espírito. Produz fruto do Espírito. E vive no Espírito. E por isso nós agimos dessa forma. Por isso nós somos quem somos. Você fala assim, pastor, eu ainda não estou fazendo muito disso. Cuidado. Cuidado. Porque se você não recebeu, não nasceu segundo, não anda no, não é guiado pelo, não produz fruto do e não vive no Espírito, talvez precise mudar alguma coisa. Aí você precisa ir lá para o Salmo 139 e falar com Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que esse ano seja um ano de vitória, de glória e de conquistas na vida do povo de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, eu magnifico o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos tem chamado para ser a tua igreja, e a tua igreja cura, a tua igreja restaura, a tua igreja busca, a tua igreja abraça, a tua igreja ama, a tua igreja fala e cumpre, a tua igreja faz em amor, a tua igreja não precisa de campanhas ou de grandes coisas para viver segundo a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz e seguir o bom pastor. Pai, eu te louvo porque o Senhor tem nos chamado para essa grande obra. Pai, eu quero pedir e profetizar na vida da tua igreja, ó Senhor, bênçãos para esse ano. Ainda que venham lutas, seremos abençoados. Ainda que nem tudo o que queiramos se cumpra, mas ainda assim somos abençoados. Ainda, Senhor, que haja problemas no meio do caminho, nós queremos dizer-te, ó Deus, que a maior bênção é ter-te, é possuir-te e é servir-te, ó Deus. Pai, no nome de Jesus eu oro para que a tua igreja entenda, para que a tua igreja caminhe e que ande nos teus passos. Pai, dê-nos uma semana abençoada, continue visitando os doentes, os necessitados, aqueles que não puderam estar aqui, os fracos, Senhor, levanta, no nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre, e todos digam, amém.